Bom dia, boa noite. Aqui é mais um RimaCast. Carl Bruder. Mentira, esse não é o nosso nome, mas enfim, a gente vai trabalhar aqui, discutir o que é rima, que é que a gente sempre comenta muito, muita gente não sabe o que é. E como vamos direto ao assunto. Meu nome é Leonardo, eu sou instrutor de espada longa na Carl Bruder. Francesco. Aqui é o Francesco, eu sou fundador do grupo Carl Bruder, luto com espada longa. Meu nome é Matheus Caligiuri, eu luto espada longa alemã. Meu nome é Vitor Figueroa, eu luto espada longa, sou instrutor de sabre e também estudo um pouco de rapier. Então, no nosso tema de hoje, a gente vai tentar discutir o básico, o essencial, o que é rima. Rima, ele é uma palavrinha que ela, na verdade, ela é formada de outras palavras, ela é inicial de várias palavras. Então, rima é Historical European Martial Arts, que em português é artes marciais históricas europeias. E é uma expressão meio longa, assim, que ela resume nela vários aspectos que eu acho que vale a pena a gente entrar um pouco mais de detalhe neles. Então, a gente pode começar pela ordem mesmo, o que é rima, o que é histórico, o que é europeu e o que é arte marcial, e tentar partir a discussão a partir disso daí. Vamos lá, o que é o histórico, né? Quais seriam os períodos, o que a gente quer dizer por histórico nesse caso aqui? Tiesco, se quiser colocar. Bom, eu acho que o principal que a gente vê no universo da esgrima histórica de rima seria o estudo dos manuais. Existem vários manuais específicos dedicados a parte de desenvolvimento de luta, a maioria deles seria mais focado para duelo, então algo ensinando a pessoa a executar técnicas, ensinando ela a lutar num estilo particular, isso no contexto histórico, né? Então, eu acredito que a principal associação com essa parte histórica do Rima seria mais isso, essa ligação com os manuais históricos de luta que o Rima tem. Mas não seria a única, né? Realmente, não seria a única. E o manual ser um fundamento importante, a Rima também acabou se trinchando assim, por outros caminhos, né? Que é a questão da reconstrução de coisas que não constam em manual. Acho que o Vitor pode falar um pouco mais sobre isso aí. Existia um tempo atrás o grande debate de que se você não tivesse um manual sobre determinada arma ou determinada combinação de arma, não seria rima. Daí você tem pessoas como Jimmy Cator que tentam fazer uma reconstrução séria de um período, o período Viking, por exemplo. Você não tem uma fonte específica, um manual ensinando como que eles lutavam. Então ele faz isso através de conhecimento de outros manuais, do I-33, acho que do Lichtenauer também, ou do Talhofer, né? Do tem parte do Talhofer, isso. E não só isso também, mas como ele usa a geometria da espada, a geometria do escudo, e especula em cima disso como era um cenário de duelo naquela época, como era uma formação de batalha, como deveria ser usado o escudo junto com a espada. E isso também é rima, isso também é parte histórica de rima, né? Tem gente que discorda, mas eu acho que todo mundo aqui é um consenso de que essa reconstrução um pouco mais séria, com base nessa parte biomecânica, de outros manuais e até de relatos históricos das Edas e coisas do tipo, você faz uma reconstrução séria. Na medida eu possível. acho que, assim, mesmo na parte dos manuais, a gente entra nesse meandro de o quão fiel você está sendo, porque muitos dos manuais, eles já assumiam que você já sabia lutar e que você está vendo, por exemplo, um conjunto de técnicas novas de certo estilo, utiliza esse tipo de técnica que você vai sobrepujar o esgrimista comum, que era um termo bastante utilizado. Essa questão do manual, você vê, por exemplo, do manual de Rapier, que eu acho que é um exemplo, pelo menos do que eu estudo, que é o Gigante. Muita gente estudou o primeiro manual do Gigante e falava, não, o Gigante não tem corte, ele não estuda corte, é só estocada,
e ele ignora a parte de corte. Então a parte histórica do rima também entra aí, quando houve a descoberta do manual do gigante e a tradução desse manual, que é o segundo manual do gigante, que está aqui a cópia. E a gente tem que lembrar também, e nesse manual ele aborda corte, aborda como defender corte e tal. E a gente tem que lembrar também que todos os manuais que a gente tem hoje foram traduzidos em algum ponto, seja para o inglês, seja para o português, de uma língua morta ou em desuso, né? Seja do alemão da Idade Média, inglês antigo, italiano Latim. também, latim. Então, essa parte histórica é a base de rima, né? Desde da descoberta do manual, a tradução e tal. E acho que só para complementar aqui, o histórico, a gente, pelo menos se a gente for partir do princípio dos manuais, a gente está falando a partir do século XIV, com o I-33, que é o primeiro que a gente conhece, e isso pode até o século XIX, que foi quando as espadas finalmente pararam de ser usadas de forma tão importante no campo de batalha, né, que eram os manuais de sabre militar que a gente tem até hoje. Então, o período histórico dos manuais é esse, mais ou menos, mas se a gente for colocar reconstrução, aí, meu amigo, vai até Grécia Antiga, Roma, o pessoal tenta reconstruir como os legionários lutavam. Enfim, é um campo muito rico, muito vasto, você pode falar de N períodos históricos diferentes e sempre vai ter coisa para falar. Outro aspecto que a gente pode comentar de rima é o aspecto geográfico. O que é? Por que é europeu, né? O que a gente quer dizer por European Martial Arts? Por que a gente está se limitando na Europa? Eu acho que, mais nesse quesito, a Europa ela perdeu um pouco dessa tradição marcial, principalmente de uso de espada, que ele foi migrando mais no século XVIII e XIX para algo esportivo, que aí acho que o descendente direto seria a esgrima esportiva que tem hoje em dia, que tem relação com as armas utilizadas, e também outros aspectos, né, como boxe, como luta greco-romana, que seria um descendente direto ou indireto de algo parecido com Ringen, o Abrazzari. Então a gente tem esses descendentes um pouquinho mais esportivos, mas a linhagem marcial mesmo a gente meio que perdeu por diversos fatores ao longo da história, né? Ela foi mudando e parte dela foi perdida. Então isso é algo bastante particular da Europa, mas também de outros lugares como talvez a África, talvez o Oriente Médio, que tem alguma tentativa também de recriação histórica, né? Eu acho que o mais diferente seria as artes marciais orientais, japonesas, chinesas, que você manteve uma linhagem por milênios, basicamente, e você ainda tem a linhagem de mestres ensinando a mesma arte. Nunca ela não vai mudar, né? Mas seria uma diferença. Então, esse esforço em particular de recriar algo europeu. Eu acho que a European, isso é uma interpretação pessoal minha, no início foi tido como uma forma de diferenciar o que acontecia na Europa com o que você tinha da esgrima olímpica e com o que tinha da tradição oriental, né? Então, hoje em dia você pode discutir o que entra dentro desse escopo europeu, o que foi influenciado e tal, mas acho que na minha concepção era muito mais uma tentativa de diferenciar e dizer, olha, a gente tem outras artes marciais dessa região aqui, e não só do Oriente Médio. Do Oriente Médio não, da Ásia e orientais, né, tipo japonesa, chinesa. Sim, e acho que o Francesco comentou um pouco nisso. O rima, eu acho que ele tem uma questão interessante. Tem uma questão interessante que eu acho que ele motivou esse interesse histórico em artes marciais que muita gente às vezes nem se tocava que existia. Por exemplo, a arte marcial da África, Rama, que eu acho que chama, né? E é muito interessante. Vou falar. Não, eu também acho bastante interessante que assim, acho que o que mais vem à mente seria
aquela lança curta e escudo Zulu, por exemplo, que eu sei que tem gente que faz. Tem algo mais do norte da África que assemelha um pouquinho mais com o armamento mais árabe, vamos dizer assim, né? Mais do Oriente Médio que se expande para a África. Então, essa parte seria a parte acadêmica dos nerds, nesse caso, que tentam buscar essas coisas. E, bom, assim, a parte europeia, eu acho que ela tem uma vantagem grande de ter bastante material escrito, né? Que isso facilita muito a nossa vida. E tem levado a descoberta de outros manuais de outras regiões. Então, pode falar, Evite. E até para gente que não é da Europa, a gente praticar, o material da Europa está sendo traduzido e tem uma proliferação muito grande de tradução e de acesso maior. Por exemplo, o pessoal que faz esse trabalho na África ou no Oriente Médio até, eles não têm um costume de traduzir tanto para o inglês e também não tem um portal feito a gente tem com o Wikitenal para disseminar esse tipo de conhecimento. Então fica um pouco mais limitado para a gente ter acesso a outras esgrimas históricas, né? E isso é uma coisa que eu acho que é legal, deixar claro que quando a gente fala de europeu, não é assim exclusivo, você tem que ser europeu para praticar, nada disso. É só estudo das armas e das artes marciais daquela região. É muito interessante ver como rima espalhou no mundo. Eu já vi canais de rima da Coreia, canais de rima do Japão. Também, da mesma forma que a gente tem interesse em, sei lá, em Kendo aqui no Ocidente, o pessoal lá também tem interesse em rima. Então, uma prática, assim, muito disseminada, muito interessante e como a gente também mencionou, ela tem também despertado interesse também nas artes de regiões que até muito pouco tempo atrás ninguém pensava, né? E, bom, acho que um exemplo interessante que eu vi recentemente, acho que era um grupo que abriu em Dubai. Aí eles ensinavam mais a parte de espada longa, né, como fonte principal, mas eles também têm um grupo de estudos voltado para armas do Oriente Médio, que assim, é muito interessante ver que você tem essa tentativa de recriação, essa parte mais de pesquisa e tentar recriar realmente algo que se perdeu, né? Bom, e agora acho que movendo para o último bloco assim, dessa discussão, a gente tem a ideia de arte marcial. E acho que por muito tempo a gente sempre pensou em arte marcial como uma coisa de monge no Tibete, que Shaolin que estudava aquele negócio, ou então do Karate Kid. Karate Kid, E arte marcial basicamente significa artes de Marte, arte da guerra. Todas as regiões do mundo tiveram, né, algum tipo de sistematização de como utilizar as armas que eles tinham, de como lutar, de como organizar exército, enfim. Mas hoje em dia não usa necessariamente o rima como uma arte marcial. Ninguém hoje vai sair com espada na expectativa de ter que se defender com ela. Então a gente podia entrar um pouco mais, né, de detalhe na questão do arte marcial e vou chamar o Matheus, aí summonar o Matheus para comentar o que ele acha de rima como arte marcial. A parte do rima como arte marcial, ela tem uma discussão sobre isso, tanto da parte que você pode estudar, ler bastante, replicar as técnicas e tudo mais, ao ponto da aplicação. Porque, querendo ou não, todas as artes de rima envolvem matar ou ferir alguém. Você não vai conseguir fazer essa aplicação. Então, o rima se desenvolve a partir daí, com o treinamento disso, com novos equipamentos, com uma nova abordagem que algumas pessoas acham que se distancia um pouco do objetivo original, mas no próprio na própria esgrima medieval já existiam os campeonatos que não visavam mortes, não visavam nada. Acho que vocês podem complementar melhor sobre isso. A parte, eu acho que a gente está migrando mais para a parte de arte marcial e esporte, talvez. Mesmo a parte esportiva já é algo histórico. Tem relatos, acho que de Praga,
que as duas principais guildas de esgrima, elas organizavam campeonatos semanais, aí uma guilda organizava uma semana, outra guilda organizava outra, então já tinha essa parte esportiva. E assim, claro que serve como parte isso serve como treinamento também, né? Porque você enfrentar o seu oponente é um aspecto bastante importante. E deixando bem claro, a gente não quer, em hipótese nenhuma, que nenhum aluno nosso ou a gente saia na rua com a espada para matar ninguém, tá? Acho que é bom frisar isso. O aspecto marcial que a gente pode incluir e que é importante a gente incluir seria a disciplina que você necessita para aprender e para treinar uma arte como essa. Porque você pode chegar empolgado e decidir, vou aprender a lutar com espada e tal, mas se você não tiver dedicação e não tiver uma disciplina básica, você não vai conseguir evoluir tanto dentro da esgrima histórica, né? Então você precisa dessa disciplina que você vê que o maior exemplo que a gente tem é nas artes marciais orientais, né? Então acho que o que resta, entre aspas, pra gente dessa parte marcial é a disciplina que necessita para você aprender as técnicas, para você aprender como aplicar, não só em treino, mas também em sparring, né, que é o duelo. Eu encaro da seguinte forma, eu acho que rima não é um curso de defesa pessoal, acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro é isso. Só que no passado ele foi. Então, o que eu vejo, a interface que eu vejo no rima é que a gente está fazendo uma espécie de arqueologia prática, a gente está tentando reconstruir como as pessoas faziam isso, né? Como elas se defendiam, da mesma forma que tem gente que hoje estuda como as pessoas cozinhavam, como elas construíam uma catedral. Só que a gente pode aproveitar isso de maneira prática hoje como esporte. A gente sabe que existem competições de rima, existem torneios. Então, para mim, a interface é essa. Ele não é um curso de defesa pessoal. Hoje vai sair com uma espada, ninguém deve. Mas você pode aproveitar isso de uma maneira prática, que é no âmbito esportivo, que são nas competições, nos torneios, e isso é muito legal porque você acaba entrando em contato também com o exercício físico, né? Com como empregar aquilo lá de uma maneira ali no ato. É o mais próximo que você vai chegar de usar aquilo como as pessoas usavam no passado, mas com essa segurança que a gente tem hoje do equipamento e da prática esportiva, né? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa a respeito. Eu concordo, sim. A gente pensando mais no ambiente de grupo, cedo ou tarde você acaba conhecendo como as pessoas lutam, qual o estilo da pessoa e o que ela usa mais, o que ela usa mesmo. Eu acho que você pode, mesmo se você tiver uma mentalidade uma mentalidade totalmente histórica, que eu acho que eu mais tenho aqui de tentar recriar realmente o que os caras fazem. Você tem que colocar suas técnicas à prova em algum momento. E eu acho que um ambiente esportivo, nesse caso, que seria o mais próximo que você teria de duelos e tal, essa seria um ambiente que você conseguiria colocar em prática, ver se que você aprendeu que está funcionando. E se você treinou, você tem tipo explosão física para você conseguir fazer o que você deveria fazer. Por exemplo, se você conseguiu executar um corte com excelência, com a rapidez necessária e tal. Então, assim, uma faceta complementa a outra, né? Eu acho que a parte marcial, a parte histórica também, servem para limitar e tolher o quão esportivo o rima pode ficar. Porque senão a gente já tem um exemplo do que aconteceu quando a esgrima tornou-se algo muito esportivo, que é a esgrima olímpica. Então a gente não quer isso para a esgrima histórica, né? Então acho que essa parte esportiva, essa parte de aplicação de técnica em combate com o nosso companheiro de treino, ela vai ser sempre pautada e limitada pela parte marcial e pela parte histórica. Porque a gente não quer afastar muito a parte esportiva do que é realmente o que a gente está tentando fazer,
que é o centro de tudo, que é recriar uma arte perdida, recriar uma arte histórica. Então, eu acho que é isso daí. Acho que a gente comentou por cima mais ou menos o que é rima, discutimos os aspectos aí constituintes da palavra, e acho que é isso. Acho que a partir daqui a gente começa a aprofundar em temas que a gente pode explorar em outros vídeos. Então, quem gostou aí da discussão, acompanha aí o canal que provavelmente virão outras. Falou! Falou!